Dois convidados especiais, os mesmos que estarão aqui comigo durante pelo menos uma hora para podermos abordar os assuntos que marcaram a semana. Para você que está aí em casa, curta ao máximo esta live, partilhe com os teus amigos e familiares, que hoje nós prometemos trazer aqui abordagens interessantes relativamente aos nossos temas que já foram mencionados como título desta live. Portanto, hoje vamos falar sobre a análise, ou seja, vamos fazer uma análise do discurso à nação, preferida recentemente pelo Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. E, como segundo ponto, falaremos também sobre a realização do Congresso dos principais partidos políticos, nomeadamente a UNITA e o MPLA. Por último e não menos importante, vamos também abordar sobre a condecoração de Jonas Malheiro Savimbe e Olden Roberto. Portanto, para você que está em casa, partilhe o máximo esta live com os teus amigos, com os teus familiares, curta o máximo, comente para que possas ajudar-nos a fazer com que esta live possa chegar a mais pessoas. Boa noite para você que está aí do outro lado conosco a nos acompanhar. Vamos só dar uma olhada para vermos como é que está a nossa audiência. E já agora passamos para a saudação aos nossos convidados. Temos em estúdio o nosso convidado Antônio Geraldo. Muito boa noite. Boa noite. Como está, Antônio Geraldo? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Obrigado a nós. E temos também no nosso estúdio Estevão Fontes. Estevão, muito boa noite. Muito boa noite, Marcos. Obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui. À disposição e agradeceria que, por favor, falasse um bocadinho mais alto para que A disposição é boa, é salutar a vida, a saúde, nada o que reclamar. Nada que reclamar. Portanto, nada que reclamar e daqui mais alguns instantes já vamos entrar para a nossa primeira questão, mas antes queremos apurar da nossa equipe técnica como é que estão as condições do ponto de vista do áudio e do vídeo também. Está tudo ótimo. Portanto, dizem que está tudo ok, nós vamos de certa forma certificar. Já temos aí em casa Santos José, disse que não se vê nenhuma emissão. Acredito que essa mensagem deve ter sido enviada há alguns instantes. Não sei como é que está agora a transmissão. Equipe técnica, está tudo ok, né? Ok, está tudo ok. Portanto, está tudo ok. Deram-nos, portanto, sinais positivos. Vamos agora partir para o nosso primeiro ponto de discussão hoje, aqui na QAS TV. Vamos fazer uma análise do discurso ao Estado da Nação, preferida pelo Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. Para começar, gostava de conversar com Estevão Fontes. Estevão Fontes, o que nos tem a dizer, o que achou do discurso a nação preferida pelo Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço? Pronto, tem que ser para aí, não? Não. Pode falar por aqui. Quanto ao tema em sugestão, devemos primeiramente, de forma assertiva, mencionar a importância de um discurso para poder atualizar, para poder fazer um upgrade e situar os cidadãos relativamente ao Estado. E é muito comum em Estados democráticos, apresentar este relatório para poder assim apresentar os aspectos realizados, aspectos a serem realizados pelo Estado. Na verdade, poderia ser chamado de uma prestação de conta. Poderia se dizer, uma prestação de conta, mas em espécie de um discurso, este discurso relatado de forma solene, relatado de forma pública e, além disso, com a possibilidade de poder fazer uma atualização de dados estatísticos que realmente se fez e se não fez. Vamos levar aqui a atenção que o Estado da Nação é um discurso apresentado pelo chefe de Estado, para nós o regime presidencialista,
e para o primeiro-ministro, no caso de regimes parlamentares. Então, é um momento importante para qualquer país. Portanto, António Geraldo, durante a semana vimos também algum pronunciamento relativamente ao discurso à nação, preferida pelo Presidente da República. O que tem-nos a dizer, qual o seu ponto de vista, o que achou efetivamente sobre o discurso preferido pelo Presidente da República? Bem, mais uma vez nós gostaríamos de agradecer pelo convite que nos foi formulado. E, bem, é uma iniciativa jovem, uma equipa dinâmica e aqui, a partir desse espaço, fazermos o exercício de refletirmos sobre vários temas inerentes à nossa vida pública. O discurso sobre o Estado da Nação, como já referiu o meu colega de painel, é um momento solene, onde o mais alto mandatário da República tanto comunica, presta-nos as contas sobre a situação política, econômica e social do nosso país. Começando a entrar no espírito tanto do discurso, foi um discurso provável. Um dia antes a apresentação do discurso sobre o Estado da Nação, eu partilhei um texto no meu Facebook, onde eu fazia também alguma assessoria ao Presidente da República, que eu augurava que o discurso fosse, tanto, o reflexo do país real e não o reflexo do país das palavras. Porque, a nível da asta pública e sobretudo, banhando um pouco nos primados da política, existem momentos em que as palavras tomam um pouco de mais ações, um pouco de mais impacto, sendo que a população está distante da sede do poder, quer, na verdade, ver os seus problemas resolvidos. O discurso deste ano, um discurso de pelo menos 3 horas e 15 a 6 minutos, um discurso extenso, moralmente cansativo, humanamente falando, e no seu âmago trouxe de facto aquilo que eu consideraria o reflexo do país das palavras, né? Não me surpreendeu muito, né? pela sua natureza, pelo seu sentido, mas portanto, eu esperava um pouco mais do Presidente da República e, em meio aos vários acontecimentos no nosso espaço mediático político, portanto, esperava um pouco mais do nosso Presidente da República. Numa primeira aproximação, que eu diria que foi um discurso provável, longo, extenso, cansativo, mas mais uma vez foi um reflexo sobre o estado sobre o país das palavras e não o país real, né, que é Angola e com nossos vários problemas. Ok. Estevão Fontes, como disse o António Geraldo, muita gente na sociedade também questionou sobre o país apresentado pelo Presidente da República. Portanto, choca-nos aquilo que é a promessa e a realidade. O Presidente João Lourenço, portanto, destacou avanços em várias áreas, mas a população ainda reclama de diversos problemas do ponto de vista social. O que realmente mudou na prática desde o último discurso à nação? Tal como eu disse de princípio, o momento solene que o discurso do Estado da Nação, o Presidente tem a oportunidade de poder apresentar, na verdade, e situar os cidadãos relativamente à vida do país. Primeiro ponto, no que diz respeito à prestação de conta, é com base a relatórios, além daquilo que são os relatórios, esses que devem ser credíveis, e o momento do Estado da Nação, o Presidente, ao apresentar os dados relativamente aos setores, ligado ao setor da educação, à saúde, ligado à energia e águas, e outros setores, e uma atualização da situação político-social do nosso país, permitiu-nos contemplar, na verdade, dados que até certo ponto, eu vou aqui mencionar um elemento, eu participei de uma entrevista pela TPA, 2 dias antes do discurso da nação, feita pelo Presidente da República, onde eu disse que é fundamental que não se apresente apenas dados,
mas que se reflita na vida do cidadão, qualquer coisa é apresentada. Primeira coisa, o presidente faz uma retrospectiva da situação de Angola e do processo colonial, estamos a falar de aproximadamente 61, 75, a independência, a guerra civil, até os nossos dias. É fundamental por conta dos 50 anos de independência. Pronto, justifica-se até aí. Agora, do que se apresentou aí, faz-se uma comparação daquilo que são os relatórios ministeriais, que é o normal, é um Estado da Nação, relatórios ministeriais. Uma outra questão é o processo acompanhado pela própria Assembleia Nacional. Então, o Estado da Nação é explicar de facto aquilo, o que se fez, o que se pensa fazer até certo ponto. Portanto, como disse o meu colega de painel muito bem, sobre não apenas dados como tal, nós não chegamos à perfeição de dizer que os dados não são verídicos ou não. Há sim exagero. Há sim exageros em outros casos, por conta da questão da supervisão, do próprio trabalho a nível do executivo. Conseguiria, pelo menos, nos situar quais são os excessos que conseguiu notar no discurso do Presidente da República? Eu chamo isso de excesso por conta do processo de supervisão. Eu lido com educação e muitas vezes eu acompanho o processo todo, do que diz respeito à merenda escolar, do que diz respeito a equipamentos a nível das escolas. Mas isso é um excesso ou uma mentira? Não, excesso. Eu digo excesso porque não são escolares, coisas que não existem. Há merendas escolares? Não, eu não tenho merenda escolar de forma taxativa. Okay. Mas no orçamento geral do Estado há uma porção, bolo, que serve para a merenda escolar. Aí eu falava da questão da supervisão, que não condiz com aquilo que é estabelecido por diploma, por leis, aprovado pela Assembleia, e aquilo que é a realidade como tal. Esses são os excessos. Mas dizer daquilo que é o acompanhamento que eu fiz ao longo desse processo todo, uma atualização que o Presidente da República aí faz, relativamente ao que se fez, o que se pensa fazer, eu dou de forma assertiva, realmente é um ok, que há coisas favoráveis, esquecendo os excessos, ou seja, levando em conta também os excessos. Eu falo, nomeadamente, da questão dos hospitais. Nós vimos durante o ano passado a inauguração de muitos hospitais de referência, mas muito recentemente fez a inauguração daqui do hospital do Manuel Tonha, o Pedalé, que é de referência de facto, e condiz com aquilo que se diz. Agora, a outra questão que devemos levar em conta e fazer uma análise profunda é sobre a nossa situação como Angola como Estado democrático, na verdade híbrido, em processo, e outra questão, nosso sistema de governo, a maneira pela qual nós elegemos deputados que fazem acompanhamento, todo o processo e a defesa dos direitos dos cidadãos. Esse é outro elemento, e o discurso político. Naquilo que é a questão de veracidade dos fatos, em política eu confirmo aqui, não é a veracidade dos fatos total. Há o discurso político. Mas o Presidente conseguiu fazer a atualização daquilo que é de facto o Estado da Nação. Agora, vamos passar agora também a palavra para o Geraldo. Geraldo, entre aqui a questão da realidade e das promessas, o que de facto podemos considerar realidade apresentado, nesse caso, no discurso do Presidente da República, e o que é que ficou pela promessa que até o momento, estamos aqui na questão, fazendo uma comparação com o último discurso à nação, o que é que não se mudou? Bem, é o seguinte, a radiografia apresentada pelo Presidente da República, como disse bem o Estevam, ele é o reflexo de vários relatórios. E parte desses relatórios chegam até a mesa do Presidente da República por seus auxiliares. Bom, os auxiliares representam o interesse do patrão máximo, e aqui o patrão máximo é o Presidente da República. A Angola, como disse bem, é um estado híbrido, né, em desenvolvimento. Nós acreditamos, primeiro, quando vamos analisar o discurso sobre o Estado da Nação, nós acreditamos que, tal como dizia o professor Joseph Isebo, o desenvolvimento não pode ser comparado a como se fosse uma corrida de velocípedes, né? Sobre quem chega lá primeiro. Então, vê-se sempre o desenvolvimento numa perspectiva de sucesso. Entendemos isso. Tanto é que o Presidente da República, quando inicia o discurso sobre o Estado da Nação, faz uma repercussão histórica sobre aquilo que já aconteceu, né, para antever os passos subsequentes. Bom, entre aquilo que constitui... Mas, quando o Marx faz uma pergunta muito interessante, e é,
o Presidente da República faz uma introdução histórica sobre o nosso país. E parte dos acontecimentos elencados pelo Presidente da República foram na época do ex-Presidente da República, o camarada Presidente José Eduardo dos Santos. Mas mesmo assim, no decorrer do discurso, o Presidente da República quase ou mesmo não refere-se ao Presidente José Eduardo dos Santos, o que denota, por um lado, um problema de reconhecimento aos trabalhos, aquilo que seu antecessor terá feito e, sobretudo, o interesse de continuar com aquilo que o outro começou antes. Bem, nós temos vários desafios e um dos grandes desafios é, sobretudo, a questão da educação. E a questão da educação, como disse bem o Estevão, quem acompanha de perto a educação sabe que é uma situação completamente lastimável. Nós continuamos a reclamar dos mesmos problemas, sobre a questão de muitas crianças fora do sistema de ensino, do acesso muito burocrático para tanto ao ensino de base até o ensino superior. E, em razão dessa matéria, o Presidente da República não diz que exatamente nós estamos a imprimir esforços para se ultrapassar esses problemas, mas fala sempre da construção das infraestruturas, que nós fizemos aquilo, construímos do outro lado, mas do ponto de vista prático, o cidadão não vê o reflexo dessas infraestruturas nas suas vidas. Então, são muitos exemplos que nós podemos elencar, e um dos grandes exemplos é também a questão da nossa condição social, nossa condição de vida. Enquanto falava sobre os reflexos, o Estevão sorria. Há por acaso alguma... Sente que há uma disparidade, há um exagero no comentário do António Geraldo? Pronto, o Geraldo apresentou aqui uma situação sobre a questão do Presidente da República se diz de que de facto alguma coisa, ou seja, que Angola enfrenta isso ou aquilo. Então, eu compreendo dado muito bem o discurso. Várias vezes o Presidente menciona a questão de desafios. Nós, normalmente, a nível do sistema internacional, falamos de desafio, perspectiva, é aquilo que o Estado está a viver. Na verdade, são dificuldades, são assimetrias, são lacunas que precisam ser comatadas. Quando se fala que temos desafios a enfrentar no ramo de educação, mas que construir isso e aquilo, é uma outra questão. Porque o que devemos aqui levar em conta é a política como uma situação também. A política, nós sabemos que é um fenômeno, é uma teoria recorrente como qualquer outra. E é situacional. E por ser situacional, automaticamente, qualquer chefe de Estado ou político, ao apresentar um discurso, um relatório, deve primeiramente aceitar aquilo que são os desafios que aquele setor apresenta. E no discurso várias vezes a República apresenta isso. Em questão de comunicação política é algo favorável. Quando alguém apresenta uma situação e, além disso, apresentar uma situação, justifica a situação, mas não na perspectiva de que é a situação certa, mas que está num processo, ao decorrer do tempo, poderá sofrer alterações. É isso que podemos chamar. Por exemplo, vou mencionar aqui a questão do PIN. Na zona onde eu trabalho como assessor a nível da educação, há 3, 4 anos não havia uma escola. E as explicações, mas agora tem uma escola com computadores para equipar, só que pelo excesso daquilo que é a realidade demográfica que a Angola na verdade tem, e o governo tem dificuldade em controlar isso, é verdade, mas que tem agora uma escola, diferente de 2, 3 anos atrás que já não havia escola. Então, esse processo que devemos levar em conta, são processos para o desenvolvimento. Bem, olha, se tivéssemos a oportunidade um pouco mais, ou seja, o debate seria um pouco mais alargado. Porque nós aqui estamos a olhar, de um lado, para o discurso sobre o Estado da Nação, e nós não vamos olhar o Presidente da República, né, o Presidente João Lourenço, o Presidente do MPLA, a comunicar um discurso sobre, ou seja, muito mais voltado na órbita do poder. Pontos. Se for na órbita do poder, o discurso deve ser um pouco mais tendencioso. Mas aqui, enquanto o discurso sobre o Estado da Nação, e do ponto de vista mesmo político, o Presidente João Lourenço tem aqui a oportunidade não só de salvaguardar os interesses e mais, a tônica crescente sobre a comunicação do Presidente da República neste ambiente específico é sobre, portanto, a Angola e não sobre o partido em concreto. Exatamente. E nós, pronto, se tivéssemos aqui a oportunidade de avaliar o Presidente João Lourenço noutras latitudes, talvez sim, né? Nós poderíamos trazer aqui alguns aspectos importantes, porque há uma crítica muito interessante de Francis Fanon sobre o fato de não muitas vezes os presidentes, principalmente a nível da África, fala-se muito sobre a redução da pobreza, mas nunca se fala sobre a redução da riqueza, por exemplo.
Então, não se pode sempre olhar para as coisas na órbita do poder. Porque o presidente da República, João Lourenço, e isso é uma crítica mesmo ao nosso sistema de governo. Porque então logo se haver alguma ruptura, talvez os nossos discursos, até nós, que fazemos alguma opinião em relação à política, às vezes ficam um pouquinho divididos, porque quase que temos a dificuldade em avaliar o indivíduo, o presidente, enquanto presidente do partido ou enquanto presidente da República. Porque aqui há uma comunicação que é feita para dentro, que é aceitável, é uma comunicação que é feita para fora. Esse desafio ficou muito no genérico. E o presidente da República, João Lourenço, não está só a comunicar para os acadêmicos, para pessoas interessadas em política ou pessoas interessadas em economia, mas também está a comunicar para leigos, né, que são desprovidos de algum conhecimento sobre as principais ações desenvolvidas pelos governos. Se nós formos avaliar os vários contornos sobre as políticas públicas, nós podemos identificar que, pronto, o Presidente da República divaga muito sobre políticas públicas regulamentares. Exatamente. António Geraldo, perdão por ter cortado, mas já estamos a exceder essa questão. Falou sobre a questão de não estarmos, quando analisarmos a questão da África, ou a maior parte dos países africanos, olharmos na perspectiva da redução da pobreza e não olharmos na perspectiva da redução da riqueza. Portanto, passando à questão do combate à corrupção, que também foi um dos pontos que, mais uma vez, foi tocado pelo Presidente da República. Portanto, o combate à corrupção continua a ser uma das bandeiras do Executivo. Todavia, nós vimos o lamentar do Presidente da República sobre a dificuldade que ainda estamos a ter em arrecadarmos esses valores. O que será que está na base para que Angola não tenha sucesso neste combate à corrupção? É uma pergunta muito difícil. Bom, julgamos que sim, que seja a bandeira, e entrando mesmo com este tema, entrando no espírito do discurso sobre o Estado da Nação, era bom que o Presidente da República também que tivesse que é aquilo que eu falo, né? Política de clemência. Onde o Presidente da República aproveitaria também essa oportunidade solene de poder versar sobre temas mediáticos que nós tivemos contatos nos últimos dias, sobretudo no sistema de justiça, que são os escândalos que tivemos no setor, principalmente no Tribunal de Contas, agora no Tribunal Supremo. Bem, quando os relatos, e pronto, parte daqueles relatos que chegam até nós não podemos fazer conjecturas, porque carece sempre de alguma verificabilidade e tudo mais, mas pelo menos aquilo que é noticiado a nível das rádios, principalmente as rádios independentes, nós vimos que o problema da corrupção ainda se estende. E as mais altas figuras do aparelho do Estado continuam comprometidos neste tipo de prática. O Presidente da República, neste particular, eu gostaria que de forma mais específica, tal como disse o meu colega e bem, o discurso sobre o Estado da Nação é situacional, poderia, neste em específico, trazer alguns esforços, trazer dados mais, se calhar mais mediáticos que venham a acontecer sobre as ações do governo para se inviabilizar essas atitudes, porque a corrupção parece que não, mas tornou como se fosse nossa forma de viver, nossa forma de estar. Então, é preciso ética dos nossos gestores públicos, mas é preciso também o reconhecimento. Estevão Fontes, o que é que poderá estar na base do tão, digamos assim, atrasado processo de repatriamento de capitais para o nosso país? Marcos, primeiramente devemos aqui realçar a questão da corrupção como um fenômeno social. O Fernando Carnal chama isso de fenômeno social, que é um mal da sociedade, não somente dos governos, da sociedade, de forma mais larga. Por quê? Porque os Estados na sua Constituição, nós devemos ver aquilo que é o próprio processo de evolução do Estado. Nós sabemos muito bem que Angola passou num processo difícil de colonialismo, depois pegamos a Guerra Civil, passou a Primeira República, adotamos a Segunda República em 92, onde vimos aí a questão do multipartidarismo, outras questões foram surgindo, e adotamos em 2010 a Terceira República. De lá para cá, uma coisa muito complexa foi na formalização e na institucionalização, primeiramente, do poder.
De que forma o poder foi distribuído? De que forma o poder foi acentuado? De que forma a população percebe sobre o poder? Que educação política nós recebemos? Aí está, podemos alçar isso. Então, de lá para cá, nós tivemos um asseguramento, uma participação ativa do Estado em todas as atividades. É agora que fala-se de um grande desmembramento por parte das instituições. Hoje em dia, você vê que criar uma empresa, não é preciso ir no governo provincial. Vai para a INAPEN. Por exemplo, eu posso realçar uns exemplos. Então, esse processo todo, as pessoas ficaram apegadas às coisas. O sentimento de pertença falou mais alto. Um outro ponto é a falta de quadros no país permitiu que muita gente, o Marques, o Serás são os que compreendem, por exemplo, sobre comunicação. É ficar a gerir a TPA ou uma outra instituição viva ou de rádio durante muito tempo. É que a zona de pertence. A zona de pertence cria os vícios. Daí vemos um monte de fenômenos. E a questão da corrupção alenca, porque a pessoa quer manter uma questão muito dura do poder, é que as pessoas, é dura e é verdade. Na verdade, muita gente gosta, que alcançando o poder deve ter manutenção. Será Bom, que e há também argumentos até em volta disso que, pronto, devia-se olhar para a maneira como foi feita a construção das elites em Angola. Pronto. O professor Gilberto Veríssimo diz que, pronto, as elites em Angola elas surgiram no contexto de fome. Exatamente. De fome. E pronto, existem pessoas, e até hoje isso existe. A partir do momento que nós temos oportunidade de ser nomeado por um cargo, a primeira pretensão é, então, por isso que eu disse que a corrupção passou a ser como há quem leva como estilo de vida. Então, aqui, e também não deve ser só, a análise e a crítica não deve ser só feita a nível das estruturas políticas, mas procuramos vários setores da vida social que podem contribuir de forma positiva, daí que ela também seja um fenômeno social, devem contribuir de forma positiva para passar o ensinamento, a moralização das pessoas no sentido de que este é um mal para a sociedade. Vamos olhar para a questão do repatriamento de capitais. Por exemplo, o Presidente da República, no discurso à nação, disse que alguns estados ainda estão a fazer força contrária, nesse caso, para devolver o dinheiro do país. Nesse caso, podemos citar a Suíça, né? Está, porventura, a falta de quadros que conseguem fazer uma boa negociação, uma boa relação diplomática para o facto? Será que isso também não denota uma fraqueza na diplomacia angolana? Não, eu não vou chamar isso de fraqueza na diplomacia angolana. Primeiramente, devemos olhar de que forma esses recursos foram parar para o país A, B, Y, Z, por aí fora. De que forma chegou aí? Há uma cultura que os países africanos foram tão longo tempo pela independência, tal como disse o meu colega de painel, o Geraldo, muito bem, de que a questão da fome, as duas elites naquela época, vocês não sabiam manejar os recursos. E por não saberem manejar os recursos, obrigou muitos a terem a vida de lorde, não é isso? Viajar de lá por lá, e criaram uma situação muito assusta, a questão da dupla nacionalidade. A nacionalização do cidadão, essa afiliação toda, vimos o caso de Portugal, algumas empresas, que na verdade cidadãos angolanos, criaram lá empresa com parceria, mas também tem uma nacionalidade portuguesa, por lá pelo filho. Bom, isso tudo tinha um embrólio, e dentro daquilo que o direito internacional privado, para analisar de facto onde é que o bem está aí, o cidadão angolano, mas com nacionalidade também portuguesa, a esposa é suíça. Quer dizer, esse embrólio todo para poder ensinar de facto onde o bem, ou seja, a quem o bem pertence de facto. E no caso dos casos extremos em que o Estado vai intervir, a quem pertence o bem. É um grande problema ainda dentro do direito internacional. É um trabalho extenso, não é uma coisa de lá para lá. E outra questão, a disponibilidade do outro Estado. Porque há casos que uma empresa que foi legalizada aí, está aí, mas com fundos de um outro país, mas que gera alguma renda. Aí vão procurar um monte de mecanismos para poder manter isso. E há uma cultura que nós temos, a corrupção, o fenômeno social não só existe em Angola. Muitas dessas empresas de angolanos foram criadas de formas não muito adequadas, lá por trás das paredes.
E do mesmo jeito que foi criada, desfazer, obriga, de certo ponto, a usar os mesmos meios, que às vezes não é viável. São meios, vamos recorrer a meios iniciais, vamos procurar árbitros, por aí fora, para envolver esse processo todo. Daí que é um processo difícil, leva tempo, mas devemos crer e poderá voltar. Acho que o combate à corrupção é um fenômeno duro também, do jeito que o Presidente da República toma posse sobre isso, e foi um conceito quase novo para os angolanos, de facto, corrupção. E hoje em dia é muito comum. Recentemente eu falava com o Seraj sobre isso. Um senhor ligou para mim e disse: "Está tudo bem. Pronto, ele eu na verdade, conversa muito sobre questão de política e ele é um contra o governo. E disse para mim: "Pá, não consegue aí uma vaga para uma filha, vamos comprar um certificado." Ele disse: "Como é possível?" Você vai ligar para mim, falar sobre certificado? Eu disse: "Pá, não sei. Não tenho como dar uma resposta agora." E ele colocou na mente de que Angola ia ser o processo, aquilo que nós vimos isso muito geral, do questão burocrática por aí fora. Mas devemos nos despedir disso. Ok, o discurso... Mas também é importante reconhecer que há um fracasso na nossa diplomacia. O Estevão, talvez por ser internacionalista, tentou esquivar tentou esquivar, mas já... Não é fracasso, são processos que você vai passando. Bom, nós sabemos que dentro do espaço, né, o Estevão estuda relações internacionais e há um espaço que abre a ganha, né, onde os diplomatas sentam e, na verdade, fazem um exercício de negociação. E nesse espaço que abre a ganha, vence a negociação quem tem os melhores argumentos. Em política tudo é possível. Sim, em política tudo é possível e não é possível repartilhar esses recursos. Não havendo até agora a possibilidade do repartimento desses ativos, é porque há uma falha na nossa diplomacia. Porque quem está a negociar, quando percebe que o indivíduo que está a negociar comigo é parte interessada do processo, e não o Estado, então aí a coisa aperta mais. Não, mas eu não levaria nesse lado. Não levaria nesse lado, porque eu não chamaria isso de falha diplomática. Porque a questão, aquilo que eu disse de princípio, a questão de repartimento de capitais, depois vem também a luta do... outra questão, vamos ver depois. É uma luta em tanta, do jeito que essas empresas, esses recursos foram parar para esses países. E muitos dos cidadãos angolanos que alocaram esses recursos lá não usaram os meios aceitáveis e credíveis. Bom, mas... E o mesmo processo de repartilhamento leva tempo. Por quê? Vai envolver um monte de documentação, um monte de processo. E nós sabemos que a negociação, na verdade, é o primeiro passo daquilo que é a questão para celebrar um acordo, um tratado por aí fora. E envolve muitas coisas também. Porque devemos aceitar que o processo diplomático é sensível. Então, automaticamente, Estevão está a dizer que não é possível. Não, eu disse, possível é. Sim. Mas poderá levar algum tempo, por conta das situações que eu mencionei, do jeito que os recursos foram para lá, a situação do estudante, a situação do cidadão, ao alocar esse processo todo. Devemos analisar um pouco o direito internacional privado, porque vamos ver duas coisas: o direito internacional privado, que trata do indivíduo, não foi lá como um Estado normal. Depois vamos ter que realçar a questão do direito internacional público. Bem, sim, fala do direito internacional. Estevão, meus caros convidados, sei que este assunto é um bocadinho muito mais excitante, dá-nos mais vontade de abordarmos, mas poderemos fazê-lo em outros fóruns. Para fecharmos a questão do discurso à nação, gostava que fizessem também uma apreciação. A questão sobre o apelo ao diálogo e à unidade nacional. O Presidente da República, mais uma vez, volta a frisar sobre este ponto. Tenho notado, e passo neste caso a palavra para o António Geraldo, tenho notado que há, de facto, algum esforço do Executivo ou alguma ação do Executivo que visa a promoção da unidade nacional e ao diálogo? Bem, do ponto de vista prático e objetivo, não. A nível mesmo de discurso sobre o Estado da Nação, do Presidente da República, há uma vertente de ciência política que é a psicologia política. E na psicologia política nós encontramos uma corrente bastante interessante que é o behaviorismo, né? Onde nós tentamos também analisar um pouco o comportamento do indivíduo, a maneira como o indivíduo, o ator político, que é o líder, relaciona-se com os liderados e percebe, sobretudo, quais são as dificuldades, quais são as situações que os liderados passam e no momento que ele tem a oportunidade de comunicar, trazer abordagens um pouco mais sensacionalistas. Por isso é que, nós vivemos num país das palavras. Do ponto de vista das palavras, o Estado mostra-se aberto a estas questões. Mas do ponto de vista prático, não.
Uma das vias para que eu costumo sempre dizer que deve-se começar para a questão da unidade nacional é a via do diálogo. E esse diálogo poderia ser vislumbrado, pelo menos a nível dos órgãos de comunicação social. Nós vimos a lamentação de muitos atores, principalmente aqueles que fazem oposição, no sentido de ter a pouca abertura nos espaços públicos, sobretudo eu participo muitas vezes dos debates, e às vezes o que se vê, há alas, e é uma ala mais privilegiada em relação à outra. Há espaços muito mais privilegiados, principalmente os espaços públicos, muito mais privilegiados em relação aos outros. Bom, pelo menos do ponto de vista mediático, esses espaços poderão trazer alguma luz no sentido de que sim, o governo está aberto para o diálogo, está aberto para a unidade. Quando nesse espaço, onde a maior parte das pessoas poderiam ter a oportunidade de observar o interesse do governo e dialogar com as várias sensibilidades políticas do país, não se observa de fato, então há aqui um sentido de que, pontos, talvez do ponto de vista das palavras, mas do ponto de vista objetivo, ainda está muito longe de ser. Estevão Fontes, faz a mesma apreciação? Acha que também, do ponto de vista das palavras, disse e nada se faz? Não, mas Marcos, é o seguinte, eu acredito muito em processo. Eu sou fã do processo e eu sou fruto do processo. Mas esse processo, há quem diga que já nos leva a mais de 50 anos. Não, nós vamos reduzir a questão dos 50 anos. Ao falar de Angola hoje em dia, de forma genérica, podemos sim mencionar como Estado independente 50 anos. Mas naquilo que diz respeito à própria situação, ao próprio momento de Angola viver como Angola, devemos contabilizar 2002 para cá. Devemos aceitar isso. Quando em 92 surge o momento, foi a institucionalização do nosso sistema, da adaptação para o sistema democrático, um regime democrático, saímos do monocapitalismo, permitiu o surgimento de novas estações a nível radiofónicas, jornais, por aí fora, para poder trazer essa abertura. A mesma essa abertura é processo. De 92 ou 2010 para cá, muita coisa alterou-se. Primeiramente, devemos levar aqui a atenção que em Angola vivia uma situação de sequela, no ano de 2002 a 2010. E a situação de sequela permitiu com que, nesse caso, as entidades a nível governativo, o povo executivo, pudessem manter aquilo que é o controle para evitar excessivo e ressentimento de guerra que na altura ainda tiveram. Esse é um ponto. A outra questão é que, de 2002 para cá, já na Terceira República, há uma grande evolução dos meios de comunicação, eu falo, realço aqui a questão da própria internet, por aí fora. E o que o José chama aqui de desprivilégio, eu não chamo isso de desprivilégio, no que diz respeito à própria transmissão a nível dos meios públicos. Os partidos políticos na oposição têm que passar a adotar novo comportamento. Porque não vamos poder fazer uma comparação legítima da democracia nos Estados Unidos. Na época que eles vieram de 1776 para cá, não vamos comparar a questão de Portugal, de França, por aí fora. É um ponto. Agora, a questão da abertura, como tal, eu não digo que não há abertura. Há sim abertura, mas que na verdade deve ser melhorada. Aí sim. A outra questão é, que discurso, que nota os partidos da oposição, ou será um ou outro indivíduo, vai apresentar numa televisão pública, apesar de ser cidadão. Essa é uma outra questão. O momento, a situação, o que é? Quando mesmo a televisão pública de Angola faz transmissão sobre no dia, né, do discurso do Estado da Nação, eu assisti particularmente, não sei se o Estevão viu em algum momento a bancada parlamentar da UNITA ser filmada. Em política isso comunica alguma coisa? Não, eu realmente, pela situação, eu vi. Temos gravações que podemos visitar a qualquer altura. Sim, eu acompanhei. Pelo menos. Eu acompanhei, na verdade, o debate, talvez os últimos momentos, em que o presidente, na verdade, faz os papéis finais, ou tinha que sair para ter falar dos assuntos. Mas depois voltei a rever a última parte que eu não vi. Eu vi momentos a filmar a bancada parlamentar da UNITA. Na transmissão, enquanto o presidente lia o discurso do Estado da Nação. Momentos que faziam, na verdade, uma espécie de um... Ok, meus caros convidados, pela hora, vamos ter que passar pelo segundo ponto. Mas antes, deixa-me agradecer a quem está aí em casa a nos acompanhar. Muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho da sua audiência. Pedimos encarecidamente que partilhe esta live para que
possa chegar a mais pessoas, que há muita gente que queira aprender também, há muita gente que queira ouvir. Nós temos aqui convidados muito ricos, com conteúdos muito proveitosos e acreditamos que esta live poderá também significar muito para todos vocês que estão em casa. Agora vamos passar para o segundo ponto da nossa resenha de hoje. É a questão da realização dos congressos dos principais partidos políticos. Eu vou querer começar com Estevão Fontes, nesta. MPLA, UNITA, os principais partidos políticos da nossa praça política angolana, né? Passo o pleonasmo, portanto, brevemente entram em congresso. No MPLA, há muitos que supostamente dizem querer candidatar-se, mas há quem diga que é necessário que haja a bênção de um padre, né? Que alguns consideram. É necessário que haja, segundo o estatuto do MPLA, é necessário que haja uma bênção. É mau alguns militantes do MPLA manifestarem intenções em querer ser líder do partido? Não, em nenhum estatuto, tanto o partido do Povo MPLA e da UNITA, são todos que eu conheço, que tenho lido, não há um mal porque a própria constituição desses partidos, ao decorrer do tempo, tiveram alterações, melhorias, emendas, que é importante para qualquer partido. E os partidos políticos, na verdade, têm o objetivo que é o alcance do poder, o exercício e a manutenção do poder. De qualquer jeito, quando fala-se de democracia, para o nosso contexto, na verdade, vou voltar a mencionar, somos híbridos, nós somos uma democracia, na verdade, tão acentuada como uma América, como a França, como Portugal. Estamos num caminho aceitável, que é a permissão de novos partidos, a permissão da questão da... Se calhar somos uma democracia, né? Não, nem tanto. É que Angola, pelas situações que Angola passou, de guerra, por aí fora, não é que é um processo que está a ser recuado, está a avançar bastante. Hoje em dia temos a possibilidade de abertura a nível das redes sociais, abertura de outros canais privados. Hoje em dia nós estamos aqui a debater, isso é fruto de um processo democrático. Nós conseguimos falar sobre o Estado de forma livre e aberta. Uma democracia, né? Nós somos de democracia, mas é um processo híbrido. É uma transição, estamos numa transição, mas daquilo que é formalmente, nós somos democráticos, naquilo que é a sua practice, está num processo ainda mais muito avançado, isso é aceitável. Agora, dentro dos partidos políticos, no Estado democrático que Angola automaticamente os partidos políticos também têm que trazer um sentido democrático. O MPLA invoca esse estatuto, o MPLA também invoca esse seu estatuto, isso é algo positivo. Agora, a candidatura ou não candidatura, isso tem a ver com aquilo que é própria, eu poderia chamar isso de acentuação interna no que diz respeito à liberdade que o militante tem em poder candidatar-se ou não. E o que vimos recentemente, o manifesto a nível do próprio MPLA, vimos aqui a situação do general Gino Carneiro, vimos a situação do ex-Soconego, acredito, mais um outro, são por aí 3 na lista, isso é algo bom. É algo bom. Agora, eles vão ter que cumprir com os requisitos estabelecidos pelo estatuto. Mas vai ou não. Diga-se e muito pela nossa praça pública, nesse caso, que estes elementos têm sido combatidos pelo próprio MPLA. Geraldo Priscila. É o seguinte, o Congresso a nível dos partidos políticos também penso que seja um momento solene, em que os partidos políticos procuram redefinir estratégias e procurar se alinhar, né? Portanto, na verdade, os partidos eles têm os seus momentos de avaliação e a maneira como eles vão, levar a... Tem aqui 2 aspectos, né? Que é, existe um partido que quer poder, quem é poder procura manter e exercer. Quem não é poder tem já a pretensão, né, de alcançar. E quem tem o poder e procura manter o poder, há um conjunto de condimentos que ele precisa seguir para, sobretudo, a manutenção desse poder. Logo, tem aqui no Congresso a oportunidade solene de trazer novas ideias, de trazer novas perspectivas para conseguir manter o poder. Qualquer cidadão afeta um partido político, antes mesmo de você entrar para o partido político, deve se familiarizar com os estatutos. Bom, sabe-se já que o MPLA tem essa característica vertical, independentemente de tudo.
Assim, é um partido democrático, tal como diz o estatuto, sim, mas também tem uma perspectiva de mando único. Pronto. Tem aqui o interesse de engrenar para o partido, sim, mas se não preencher, e esse é um dos requisitos, se não preencher esse ou aquele requisito, tu te vês na impossibilidade de candidatar-se. Agora, bom, existem questões que são internas, a nível dos partidos políticos, que nós desconhecemos, que são os próprios membros a nível do partido político que podem eu não pertenço a nenhum partido político, né, não estou lá dentro, mas pelo menos aquilo que os estatutos dizem, portanto, há a possibilidade de candidatar-se, está tudo bem. Agora, vem a candidatar-se, não vem a candidatar-se, isso é um problema interno. Como podemos olhar, António Geraldo, a questão do manifesto para a candidatura à presidência da UNITA de Massanga Savimbi? Há uma tentativa de resgatar aquilo que, segundo alguns, veem como herança familiar, ou há mesmo, sente que Massanga Savimbi tem condições, digamos que técnicas do ponto de vista cognitivos ou de estratégia para poder governar ou liderar o partido do Galo Negro? Bem, é também uma pergunta muito tendenciosa e difícil. Eu não vou entrar no mérito do sujeito, né? Bom, eu acredito que o Massanga Savimbi tenha condições políticas para candidatar-se à presidência da UNITA. E, como dissemos e bem, a UNITA é um partido democrático e tem aqui a oportunidade de traçar estratégias, de redefinir também a sua posição e o seu impacto a nível da sociedade. E, em meio a tudo isso, há um estudo interno que se faz sobre o impacto do partido a nível da sociedade. E, pronto, tem aqui vários atores a nível do partido que notam que não, o partido naquele aspecto tem estado a falhar e é preciso incrementar algum sangue novo para dinamizar aqueles setores onde o partido tem estado a fracassar. E Massanga Savimbi mostra-se disposto, sobretudo, a corrigir aquilo que tem se manifestado como falhas a nível do partido e melhorar ou alavancar aquilo que o partido tem feito de positivo. Bom, não posso entrar no mérito do sujeito, acredito que tem sim condições, e não acho efetivamente que seja também que é a questão do resgate da herança. Não, porque Savimbi foi Savimbi, Massanga Savimbi. Eu acho que as apetências, se meu pai for inteligente, não significa que eu também deva ser seriamente inteligente. Nós vemos aí na asta pública muitos que os pais nem foram sequer corruptos, também são corruptos. Né? Exatamente. Então, pronto, Estevão Fontes, acha que, pronto, a ser considerado vitória de Massanga Savimbi, como poderemos prever a eleição, as eleições gerais de 2027? Olha, primeiramente devemos olhar naquilo que é a natureza dos próprios partidos políticos. De que forma surgiram, onde surgiram, por que surgiram. Nós conseguimos fazer uma retrospectiva do ano 1966, lá em Mangai, no Chico, né? Quando criasse o projeto de Mangai, okay. Onde a UNITA, na verdade, cria decisões, cria diretrizes. Cria diretrizes com algumas pessoas que participaram da criação, mas como o sujeito, o fundador, o presidente e o tudo. É normal nas decisões ali, o partido é como se fosse uma empresa. Só que ao decorrer do tempo vai adaptando-se. Daí que surge a UNITA e cria um estatuto e trabalhou-se todo o processo. E hoje em dia eu volto em 2012, quando na verdade foi 2008, pronto, 2012, vimos aí o congresso da UNITA, acho que foi o 11º congresso, em que tivemos dois candidatos, que foi o Samakuva e o Cachungo, acho que sim, o Cachungo, o deputado Cachungo. E a pergunta que surgiu na altura talvez era, mas será que Cachungo está à altura de concorrer com o mais velho Samakuva? Não, Samakuva, Cachungo talvez tenha espírito de guerra, levantou essas questões. Não, Samakuva é mais pacífico, lá, colar. Isso não é uma questão que de forma subjetiva podemos aqui realçar, podemos ser objetivos. Por que há, na verdade, congresso? Isso é muito bom, Geraldo, eu concordo. É para poder tirar assimetrias, rever aquilo que, na verdade, está mal, melhorar aquilo que poderá ser, na verdade, está bem, ou quiçá também reeleger um outro líder.
muito líder para poder guiar o partido. Mas Então, atualmente o presidente Adalberto Costa Júnior é visto como o potencial candidato é sim o à potencial presidência candidato, da porque República. Acha que se a UNITA, por alguma situação, perca Adalberto da Costa Júnior, acha que exista uma figura na UNITA, nesse caso o Massanga Savimbi, teria condições para deixar a UNITA nessas condições que hoje em dia é colocada? não. Não, porque isso é uma questão que vai dependendo das situações. Vai depender das situações. E deixa eu terminar só o raciocínio que eu levou para chegar nesse momento, Marcos. Essa questão das disputas internas por aí fora. O Roberto Costa Júnior, na verdade, constituiu um nível de aceitação por parte de populares e uma situação interna favorável de 2019, no Congresso da UNITA. Na altura tiveram 5 candidatos, acredito, incluindo Kamala Kanuma e o Raudanda. E Adalberto, mais uma vez, recebeu aquilo. Primeira coisa, por ser um sangue novo, como disse o Dom Geraldo, poderia dar um novo input para a Popa Unida dinamizar. Também pelo histórico que ele tem a nível do próprio partido. Isso leva-se em conta. Pois, nessa altura, Adalberto da Costa Júnior perder aquilo que são as eleições, dar espaço para Rafael Savimbi. Rafael vai ter que construir, na verdade, um legado também. Não é do pai, o legado de Rafael Savimbi. Isso leva tempo, é um processo. Porque Adalberto criou uma abertura por parte do próprio partido, a nível da sociedade, isso vamos aceitar, que é verdade. Agora, aquilo que é a manutenção, a sentença final sobre quem ou não vai manter, isso vai depender do próprio Congresso, dos delegados. Mas que devemos levar aqui em consideração de que a UNITA não vive bons dias, porque esse manifesto de Rafael Savimbi é por conta de questões que nós vimos várias vezes, a saída da Ginga, Savimbi, a questão de Chivucuvuco, o Adalberto cria a Frente Patriótica, juntamente com o Chivucuvuco e o doutor, esqueci o nome, do Bloco Democrático. E depois dessa entender que a Frente Patriótica, na verdade, não é aquilo, não é o projeto que se esperava, não trouxe aquele resultado que a UNITA quis, é como se fosse um recomeço. Daí que motiva Rafael Savimbi a trazer um discurso na sua pré-candidatura, dizer que precisamos voltar naquilo que são os ideais do projeto Mangai, que é uma UNITA sólida, uma UNITA com os ideais, e vamos ver novamente a questão das alas que na UNITA, que é normal em partidos políticos. Então, isso é um monte de embrólio que poderá resultar, na verdade, na eleição de Rafael do Adalberto, mas que Adalberto, uma vez Rafael eleito, poderá levar um processo de aceitação. Antônio Geraldo, olhando para a figura política de Adalberto Costa Júnior e fazendo aqui referência à população, seguidores de Adalberto Costa Júnior, acha que esta tendência popular em querer ter Adalberto Costa Júnior como Presidente da República é fruto de mérito próprio, ou seja, daquilo que a UNITA tem desenvolvido para se chegar ao poder, ou é consequência de um desgaste populacional ou do povo pelo partido no poder? Bem, se calhar tanto uma como outra, né? O Adalberto Costa Júnior, e a resposta a essa questão poderíamos também, se calhar, ver nas questões da característica do eleitorado. Nós temos hoje um eleitorado bastante jovem. E quando olhamos a figura do presidente Adalberto Costa Júnior, há parte de muitos jovens o sentido de representatividade. Bom, a ideia de que, por ser um pouco mais jovem, consegue mais ou menos perceber a necessidade, né, da juventude angolana. Agora, aqui nós sabemos que o regime do MPLA, sobretudo, anda nessas lides, e há uma crise reputacional do MPLA. Isso também é uma verdade. Sendo que há uma crise reputacional do MPLA, bem como da figura dos seus mais variados mandatários, isso tem levado com que o MPLA perca grande parte da sua popularidade. Logo, há aqui, por parte do eleitorado, o sentido de procurar as outras opções. Ou eu procuro uma outra opção que venha satisfazer de forma mais direta, ou que me dá indício de que possa satisfazer de forma mais direta os meus interesses,
ou então eu encontro na abstenção a forma de fazer política. Pronto, nenhum nem outro me representa e eu simplesmente me abstenho. E acredito que seja um dos grandes fatores da própria popularidade, que também é questionável, né? Porque nós não podemos só ficar com conversa das redes sociais, é preciso estudos, é preciso sondagens para, de facto, porque o resultado que se teve nas últimas eleições e aquilo que se tem estado a se dizer não é só o reflexo do esforço particular individual do presidente Adalberto, que, portanto, parte daqueles resultados é sobretudo na vertente, na ótica da FPU. Então, são vários atores que contribuíram diretamente para aquela expansão. Então, bom, aqui sim, de fato, um sentido de desgaste por parte do eleitorado em relação ao MPLA, isso é verdade, e também há aqui um sentido das pessoas procurarem uma outra alternativa. E o presidente Adalberto tem estado a elencar um discurso um pouco mais ativo, mais inclusivo, mais dinâmico, mais proativo, né? E isso pode levar com que, pronto, há essa tendência, pelo menos, de acharmos que sim, tanto seja um dos fatores que leva com que a Adalberto tenha essa popularidade talvez aparente, né? E objetiva se tivermos estudo. Não tem nenhum estudo que comprova isso. Comprova isso. Muito obrigado, António Geraldo. Passamos então para o nosso último ponto a ser abordado hoje, que tem que ver com a condecoração de Olden Roberto e Jonas Malheiro Savimbi. Mas antes quero convidar a vocês que estão aí em casa do outro lado a partilharem o máximo esta live, a comentarem, a porem gosto para que o algoritmo possa identificar como um conteúdo interessante e possa assim sugerir para mais pessoas. Muito obrigado a vocês pelo carinho da vossa audiência. Esperamos que fiquem mesmo aí conosco, porque ainda temos um ponto muito interessante para abordar, que tem que ver com a condecoração de Jonas Malheiro Savimbi e Olden Roberto como patronos da nação. Mas antes, a nossa regi tem um vídeo aí preparado de Adalberto Costa Júnior que o presidente, portanto, reclamou as razões da condecoração, que dizia ele que a condecoração de Jonas Malheiro Savimbi e Olden Roberto não pode ser pelo perdão, e sim por mérito. A regi tem as condições. Os jornalistas devem ter acompanhado um longo processo ligado a este caso, e foi recusado efetivamente o reconhecimento aos pais da nação. O que ocorreu foi uma série imensa de não aceitações individuais, de condecorações, no sentido de todos os pais da nação serem tratados da mesma forma, serem todos reconhecidos da mesma maneira. Este processo foi muito longo, eu posso dizer absolutamente desnecessário. Eu muitas vezes intervi no sentido de que não faz sentido expor o país e os cidadãos a esta realidade. Mas hoje nós fomos todos chamados a ouvir que finalmente há um atribuir. Mas eu confesso, não ouvi mal. Eu acabo de ver o livro e o livro diz em nome do perdão. O reconhecimento aos pais da nação não deve ser por nome de perdão a ninguém, deve ser por mérito. Mais uma vez, a via não é melhor. Não é mais correta, não é por perdão. Aqueles que lutaram pela independência nacional, entregaram o melhor que tinham de si, todos o fizeram num âmbito de voluntarismo. O reconhecimento é um reconhecimento para todos, de mérito, profundamente de mérito, nunca por perdão. Não estou de acordo. E, portanto, foi assim o discurso, ou a opinião de Adalberto Costa Júnior após o discurso à nação preferida pelo Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, em que fez menção, ou fez, neste caso, uma nota de que a condecoração de Jonas Malheiro Savimbi e Olden Roberto não pode ser pelo perdão e sim por mérito próprio. Estevão Fontes, como olha para a opinião de Adalberto Costa Júnior e o que nos apraz a dizer? Eu considero esse pronunciamento do presidente Adalberto como normal. Normal pelo facto de ser oposição. Esse é o meu aspecto, a oposição deve fazer oposição, é o papel do presidente Adalberto Costa Júnior.
Pois, normal também, pelo facto das situações que aconteceram até essa condecoração. Nós vimos que em fevereiro houve um pronunciamento da bancada parlamentar do MPLA e não caiu com bons olhos, mas também devemos realçar que o método imprimido para poder assim atribuir as condições necessárias para alguém ser condecorado como o pai da independência como tal, foram na verdade analisados e refeitos. Tudo que foi o pronunciamento da Assembleia Nacional no mês de fevereiro foi diferente ao discurso que o presidente aqui apresenta. Isso é algo positivo também. Agora, Presidente Alberto, mais uma vez, todo aquilo que é o contexto que nós chamamos em 2022, o pronunciamento do Presidente diz que nem uma fraude vai salvar o MPLA no momento de tomada de posse, apresentar um discurso. É muito normal como posição, devemos realçar isso. Agora, a questão do mérito ou não, ouvi uma nota ontem fiquei lendo algum conteúdo, encontrei uma nota na internet sobre o manifesto da Fundação Jonas Savimbi, que recebeu de bom grado a condecoração do patrono. E eu olhei para aquilo, depois eu fui lá rever alguns assuntos a nível do pronunciamento, não só do presidente Alberto, mas como de outros políticos da UNITA, como Elite Quico, Sapinala e outros, a Micaela Weba, quanto a essa questão que o presidente apresenta. Então, como oposição, foi um conteúdo, na verdade, assertivo, de facto aceitável, e de um outro lado, há um reconhecimento por parte da própria da Fundação Jonas Savimbi, por parte de outras entidades em que o Presidente da República, na condição de chefe de Estado, titular do Poder Executivo, dá a possibilidade e traz isso como uma forma de unidade nacional, a condecoração de Jonas Savimbi, Jovem Roberto e também Agostinho Neto, pelo facto de esses serem os três signatários do acordo de Alvor, que representa um papel fundamental para a nossa independência. António Geraldo, há quem diga que João Lourenço deu um checkmate, porque felizmente agora já podemos sim falar da condecoração de Jonas Malheiro Savimbi e Alden Roberto, condição esta que há algum tempo atrás foi, portanto, negado pela Assembleia, nesse caso o grupo parlamentar do MPLA. Bem, sim, voltando um pouco na conversa inicial, acredito que este foi o momento mais alto do discurso do Estado-Nação. E, como disse bem o Estevão, existem os partidos políticos, ou seja, os atores políticos, eles se relacionam sempre na órbita dos interesses. É sempre na órbita dos interesses. E determinadas petições, lamentações, reclamações, é sempre na órbita do interesse. E, na fase inicial das condecorações, julgamos que saiu um diploma jurídico, saiu um diploma legal, né, com todos os movimentos necessários, uma nota explicativa sobre tanto quem seriam os condecorados na classe de honra, na classe de desenvolvimento e na outra classe. Bom, não estavam de princípio alinhados de que Jonas Malheiro Savimbi e Alden Roberto seriam condecorados. Fica muito difícil também fazer uma análise em razão disso, talvez seja, porque não há aqui muitas, como é que eu diria, em política é muito difícil nós dizermos que não. É isso, de fato. Não, talvez foi mesmo um checkmate, talvez era para ser por fim. Sim. Mas vamos considerar um checkmate ou foi fruto da pressão social? Porque após o Parlamento, nesse caso do MPLA, ter negado essa possibilidade, houve um avalanche de opiniões contrárias que sugeriam que nesse caso, o Jonas Savimbi e o Alden Roberto fossem condecorados. Foi por causa da pressão social ou um jogo de xadrez de João Lourenço? Aqui vamos ter que colocar, na verdade, dois pés e duas medidas para poder analisar esse elemento. Nós não podemos logo determinar se foi a questão da pressão social ou um checkmate, mas que foi um momento épico. Foi, na verdade, o Geraldo apresentou aqui uma situação de guardar para o fim. E um amigo dizia assim, não, aquele momento, sabes, vão condecorar todos, e aqueles os principais ficam para o final. E vamos aqui mais uma vez realçar a posição a separação de poderes, que é um exercício que Angola tem lutado bastante e está a melhorar.
no que diz respeito ao poder agora não há check and balance. Não faz isso. Sim, a questão do poder legislativo e do executivo. Porque, na verdade, a matéria vai, a proposta nesse caso, vai para o Parlamento e teve aquela posição. Na verdade, a coisa mais realçada a nível desta discussão eram os critérios. Eram os critérios lá ou B, lá ou B. E é que ficou aquela confusão toda, até que a bancada parlamentar do MPLA, de um lado poderia dizer que colocou talvez esse debate, do outro lado poderia dizer que de facto negou. Mas que o fundamental que devemos aqui realçar é o espírito de aprendizado. Porque a política, eu vou voltar a realçar, é situacional e contextual. É aprendizado. Quem sabe a questão das opiniões a nível dos cidadãos relativamente à condecoração destes, e na verdade o Presidente da República traz um enquadramento muito lógico. Ele diz que os 3 signatários do Acordo de Alvor. Então, é uma representação diferencial. Mas também ao longo do discurso do Presidente da República, vê-se nas entrelinhas de que não era algo que estava de fato preparado. Pronto. Percebe-se por uma ou por outra questão que não é, e eu até gostaria, eu não esqueci, o telefone está aí, eu tirei essa parte em concreto, na maneira como a designação que o Presidente da República usa para chegar até aí. Bom, isso é tudo uma questão também de interpretação, fica um pouco difícil, né, fazermos uma conjectura, mas é verdade, nós estamos aqui no âmbito das possibilidades, mas a política é sempre isso, é um jogo de interesses, é sempre, pronto, a lógica de que e é sempre na lógica do poder. Quem tem o poder, bom, ele procura, a análise que faz das várias sensibilidades, trazer aquilo que pelo menos acalma. Com esta condecoração de Jonas Malheiro Savimbi e Olden Roberto, será que Angola passa numa fase em que podemos agora considerar 3 fundadores da nação? Deixamos de ter um único herói e passamos a ter 2 heróis? Geral. Não, porque isso é uma vertente simbólica. Simbólica, sim. Mas uma vertente simbólica. O que nós achamos, principalmente para a questão da concertação e unidade nacional, é um diálogo mais aberto. É preciso um diálogo aberto. Não, sobretudo, coisas assim, um pouco mais por esse lado, mas não. É preciso um debate adulto entre as várias sensibilidades políticas do nosso país e, em função daí, definir-se, sobretudo, a nossa visão geral do Estado. Porque a nossa visão geral do Estado, ou pelo menos aquilo que nós temos, e isso é sobretudo nas questões históricas. Há sempre, pronto, você estuda sobre uma coisa, depois o outro também apresenta uma outra. É preciso unificação, e sobretudo a unificação de saber. E para isso, é preciso aquilo, eu até coloquei no meu texto, aquilo que Jean Rousseau disse, é um pacto social. E um pacto social emanado por esses 3 movimentos de libertação. Eu quis também comentar um pouquinho a respeito disso. Sim, Estevão. A história apresenta-nos factos reais também. Se há provas, devemos, na verdade, aceitar. E ninguém vai retirar nenhum texto, nenhum registro histórico que, de facto, Olden Roberto, Dr. Antônio Agostinho Neto, Jonas Malheiro Savimbi foram signatários do Acordo de Alvor. Isso está escrito em Portugal, em Angola, em qualquer parte do mundo. Isso é algo real. Por quê? Porque eles foram os líderes que guiaram os principais movimentos de libertação. Nós vimos do lado sul a UNITA, uma outra posição no nível do noroeste de Angola, a FNLA, que é nessa zona mais costeira. Esse processo todo, esses movimentos, foram os movimentos que estiveram mais atiçados e alcançaram e ajudaram no processo da independência. Agora, a outra questão também é verdade que devemos aceitar, seja lá de que forma foi alcançada, é quem proclamou a independência. Então, isso são fatores que devemos realçar. Porque não podemos falar de 3 pais, porque quem, na verdade, declarou o ato solene de independência foi Agostinho apenas. Fala-se de 3 independências, na verdade. Exato. Mas que aquela que foi evidenciada, proclamada na capital, é por Dr. Antônio Agostinho Neto. Mas que o processo que a história registra é algo exato, é o Acordo de Alvor, que os três movimentos, os 3 líderes do movimento na altura da luta colonial, contra o colonialismo, assinaram. Isso é outra verdade. Então, esses merecem, na verdade, ser condecorados, seja lá qual for o processo, quais são os resultados, mas que eles merecem, porque foram os líderes que guiaram estes movimentos. Portanto, aqui João Lourenço acaba por lançar a primeira pedra para a construção daquilo que é a unidade nacional. Antônio Geraldo. Fica muito difícil dizer se sim, se não, porque
Bom, o momento que isso se dá, nosso contexto político atual, isso tudo poderia influenciar a nossa resposta, né? Poderia influenciar a nossa resposta. Mas é verdade, há um sinal que de fato, com algum esforço e com alguma aceitação, nós estamos a caminhar para lá. E relativamente à questão histórica, é preciso nós pensarmos que quando nós falamos Angola de gente com alguma literacia e isso vai até pessoas analfabetas. E existem contactos sobre a nossa realidade histórica que nós só temos quando frequentamos a academia e outros espaços. Então, para a unificação disto, para a unificação da nossa história como tal, é preciso a desconstrução de determinadas coisas. Porque existem coisas mesmo. O lobo da Unida, o lobo do Savimbi, de que matavam essas coisas. Eu aprendi estudando comunicação política. Eu aprendi isso. Eu também cresci que não, daí matavam mesmo. No Pilau, não sei o que, a história. Há pessoas que dizem que não, eu vi, o meu sobrinho colocar no Pilau, mas dizem que não, aquilo não é verdade. Então, pronto, é tudo especulação, até prova contrária. Né? Então, é preciso um projeto de nação, precisa definirmos de fato o que é que nós queremos com um Estado. E para isso há necessidade, obviamente, de nossos vários atores políticos, mais uma vez, entenderem que a política não se faz só com os políticos. É importantíssimo. Sim, mas eu quis mencionar também esse aspecto. Marcos, uma coisa que eu dou mérito ao governo, desse professor de paz e tudo, é o posicionamento, o alinhamento no que diz respeito a certos aspectos que marcaram a nossa história. Quem, porventura, voltar a reler os manuais de história da 5ª classe que nós temos, conta a história do Acordo de Alvor, explica. Aí aparece Jonas Malheiro Savimbi, o Cristina Neto, aparece Odem Roberto, explica esse processo todo. Então não há aí uma espécie de Diabolização. No que diz respeito a isso. Isso foram factos que na verdade aconteceram. Eu tinha essa meu pai pensava que Savimbi tinha cauda, e 99% do Savimbi não viu cauda. Então essas são coisas que na verdade surgiram, que é algo muito normal em estados como o nosso, africanos. Agora, o que devemos levar aqui em consideração é que o espírito da unidade nacional, a reconciliação, porque o lema dos 50 anos é conservar, é preservar as conquistas alcançadas, e é fundamental isso. Eu digo que, diferente do Geraldo, eu vou opinião particular, que é um começo favorável. Não um começo, mas é um processo favorável porque já se começou. A questão da reconciliação nacional é uma luta que vem do presidente José dos Santos, na altura quando fim da guerra, ou em 92 dá a possibilidade de construção, ou seja, de atribuição de casas para ir fora para pessoas que vinham da Jaba na altura, essa coisa toda. Começou aí, apesar de vimos o resto da guerra, mas que lá para cá já um diferencial, um diálogo, um momento de partilha daquilo que é o próprio Estado, Angola como Estado e perspectivar os futuros. Então, a questão da unidade nacional, o diálogo, na verdade foi um momento fundamental quando o Presidente da República pronuncia-se quanto a isto. Nós entendemos que sim, existem coisas que devem ser sempre analisadas do ponto de vista processual, mas existem questões, existem abordagens, existem situações que, portanto, a sua efetivação é para ontem. Okay. Muito obrigado, caros convidados, pelos vossos contributos aqui na nossa TV Cash. E assim que esteve aí conosco a nos acompanhar, nós também agradecemos. Caro Geraldo, seu último minuto. Bem, o meu último minuto é sempre, como diz a palavra de Deus, em tudo dá graça, é sempre de gratidão pela iniciativa. Acredito que é na diversidade com que se concebeu o Estado angolano. E nós somos de opinião que não precisamos comungar em tudo, mas que é preciso nós pensar no Estado. É preciso unificar os espíritos, é preciso unificar determinadas coisas da nossa vida candente. A população, grande parte da população precisa perceber que há uma comunicação que é um pouco mais generalizada e há uma outra comunicação que é vista do ponto de vista da competição entre os atores políticos. Então, pronto, não é que alguns são salvadores. Não é que alguns são salvadores. É que, de facto, alguns também tensionam
pronto, O exercício do o poder. exercício do poder. Então, um bem-aja a todos, eu gostei do espaço, espero daqui mais vezes que continuamos a pensar Angola e eu termino, sobretudo, com uma máxima de Desmond Tutu, né? A ideia do Ubuntu, nós por nós. Então, nós somos a continuidade do outro, eu sou a continuidade do mar, eu sou a continuidade do externo. No final do dia, independentemente das nossas aspirações políticas, prevaleça a unidade. Beijo. Muito obrigado, Estevão Fontes, seu último minuto. Pronto, eu começaria com a frase A câmara. de Boa Caça. Boa Caça diz: se não sabemos para onde vai, não sabemos para onde vamos, imediatamente devemos regressar de onde viemos. Então, para ser um projeto África, um projeto Angola, há necessidade de contributo, a participação ativa de qualquer cidadão. Angola para ser Angola, Angola tem perspectiva. Angola é um projeto, na verdade, que é o braço do Geraldo, do Marques, de outros, para poder construir esse projeto Angola. Vamos reduzir as críticas destrutivas, mas trazer um conceito de crítica construtiva para poder assim melhorar a simetria, as dificuldades sociais que o país vai vivendo, porque são desafios. Não são desafios nacionais, a nível internacional, mas que, como angolano, devemos ser parte do projeto Angola. Muito obrigado, meus primeiros convidados desta resenha semanal. De hoje em diante poderemos ter todos os domingos avaliação, análise dos principais temas que marcam a semana. Hoje tivemos conosco António Geraldo e Estevão Fontes. Quero agradecer a você que está aí em casa pelo carinho da sua audiência. Voltamos nas próximas vezes e até a próxima.